A paz do Senhor, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Graças a Deus pela sua vida e por mais esta oportunidade para estarmos aqui falando da Palavra de Deus. Nesta aula nós iremos começar uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, escolheu esse tema que está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 para nós estudarmos. Estudarmos o que, professor Zéias? Nós iremos enfatizar nesse trimestre, julho, agosto e setembro, no nosso canal, sobre a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Mas eu quero apresentar para vocês esta principal referência bibliográfica que eu irei utilizá-la para as nossas aulas, que é do reverendo David Martyn Lloyd-Jones. Esse livro que foi escrito em 1959, que será a nossa referência desse nosso canal, desse trimestre. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma rápida oração apresentando esse trimestre, essa aula, este ensino e este aprendizado. Senhor Deus, nosso Pai, que está comigo, que está com meu irmão, que está com minha irmã, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde estiver, eu quero apresentar-te a minha vida, a vida dele, as minhas palavras e os ouvidos dos meus irmãos. Eu quero ser uma bênção na vida deles, servir como meio do Senhor, ensinar, dar conhecimento e graça a eles. Eu peço a Ti a Tua ajuda, Espírito Santo, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, não estranhem a metodologia que eu irei utilizar, porque este nosso canal, essas aulas, elas servem mais para você, professor, você aluno, aluna, ter um conhecimento a mais além da revista, porque a revista todos nós temos acesso na igreja, nos sites, mas eu como professor, aqui também, como aluno também, eu quero poder ajudar você, meu irmão, a ter um conhecimento a mais para passar para você e você repassar aos seus alunos a Igreja do Senhor. David Martyn Lloyd-Jones, que irei utilizar durante esses 3 meses nas nossas aulas no nosso canal. Veja só, este volume constitui-se de 60 sermões que foram pregados, em sua maioria, em sucessivos domingos, pela manhã, no decurso de meu ministério regular na capela de Westminster. Ele é composto de 860 páginas, eu aconselho você a adquiri-lo. Eu comprei ele pela internet e chegou rapidamente, então você aluno, você professor, você pastor, eu recomendo esse material. Portanto, na aula de hoje nós iremos abordar sobre a importância do Sermão do Monte, com base na nossa revista da editora Betel, que vai falar sobre a importância do reino de Deus. Porque a essência dos ensinos que Jesus ensinou no Sermão do Monte foi sobre o quê? Sobre os valores do reino de Deus. E por que nós temos que conversar sobre o reino de Deus? Por que nós temos que conversar sobre o Sermão da Montanha? Por quê? Porque nós vivemos num mundo, nos dias atuais, em que o mundo jaz no maligno, onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas valorizam o corpo, onde as pessoas são hedonistas, buscam o seu próprio prazer, onde as pessoas estão em busca de fama e de dinheiro, muitos valores avessos aos valores que Cristo nos deixou pregados no Sermão da Montanha. E a gente vai entender que o Sermão do Monte foram ensinos que Jesus deixou no início do seu ministério. Não foi já no final da sua carreira aqui na Terra, foi no início do seu ministério, não à toa que está entre o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Então, essa aula, este trimestre, as próximas lições serão muito importantes para nós falarmos sobre o reino de Deus. Não à toa que Jesus Cristo nos ensinou a orarmos como? Venha a nós o teu reino. Nós, como cristãos, nós temos que pregar o reino de Deus. Nós temos que viver o reino de Deus, porque o nosso reino não é aqui dessa terra, o nosso reino não é aqui nesse mundo. Ele mesmo orou ao Pai: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre neste mundo. Aí o Dr. David Martyn Lloyd-Jones vai fazer uma indagação para mim, para você. Por que deveríamos ao menos tecer considerações a respeito do Sermão do Monte?
Por que deveríamos chamar a sua atenção para esse sermão e seus ensinos? É obrigatório para qualquer indivíduo que queira pregar e expor as Escrituras que espere pela liderança e orientações divinas. Conforme entendo esse senso de compulsão, sinto que a razão particular para esta série é a condição peculiar da vida da igreja em geral em nossos dias. Dizer que a característica mais óbvia da moderna igreja cristã é, infelizmente, a superficialidade, segundo penso, não é formular um juízo exageradamente severo. Esse juízo não se alicerça somente sobre observações contemporâneas, fundamenta-se muito mais sobre observações contemporâneas à luz das épocas e eras anteriores da vida da igreja. Engraçado. David Martyn Lloyd-Jones está criticando a igreja da primeira metade do século XX. Ele vai explicar por que a igreja, na década de 1950, encontrava-se superficial, com os valores deturpados, com os valores mundanos já penetrando o seio da igreja. Ele, felizmente, não está conhecendo, não pôde conhecer a igreja do século XXI, porque o que nós percebemos é o quê? Um povo que está buscando seus próprios prazeres, o hedonismo, buscando só bênçãos materiais, faz da igreja shopping centers, faz dos pastores empresários, eu só vou para receber, eu não vou dar nada para o Senhor, que o Senhor só quer o que eu tenho, não o que eu sou. Infelizmente, essa é a nossa realidade nos dias de hoje. E por que a igreja naquela época encontrava-se daquela forma e por que hoje está pior? Ele responderá aqui para mim e para você. É a nossa atitude para com as Escrituras, o fato que não as tomamos a sério, o fato que não as aceitamos como elas são e o fato que não permitimos que elas falem conosco. Contudo, a causa primária, segundo penso, é a nossa atitude para com a Bíblia. Na vida cristã, coisa alguma é tão importante como a maneira como nos aproximamos da Bíblia, quanto a maneira como a lemos. Penso que a melhor maneira de concentrarmos a atenção sobre essa questão consiste em examinar o Sermão do Monte. Por que examinar o Sermão do Monte? Porque aí nós iremos combater esses valores mundanos, iremos confrontar esta superficialidade da igreja. Indago qual é o nosso ponto de vista a respeito desse sermão. Suponhamos que a esta altura eu sugerisse que todos nós anotássemos no papel as nossas respostas para as perguntas seguintes. Então, meus irmãos, se você puder, anote aí, faça um rascunho e procure responder essas questões que o Martyn Lloyd-Jones fará a mim e a você. Primeira, o que significa para nós o Sermão do Monte? Onde o mesmo participa da nossa vida diária? E qual é seu papel em nosso modo de pensar e em nossas atitudes? Qual é a nossa relação para com esse extraordinário sermão, o qual ocupa tão proeminente posição nesses 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus? A quem se destina esse Sermão do Monte? A quem ele é aplicável? Realmente, qual é o seu propósito? E qual é a sua relevância? Diante dessas perguntas e indagações, nós iremos ter muitas mensagens, muitas aplicações, porque são ensinos verdadeiros, importantíssimos, vitalíssimos para nós que queremos encontrar com Cristo na glória, porque nós estamos aqui com este canal, com esta aula, não apenas para falar de valores humanos, mas para falarmos de valores eternos, valores do reino de Deus. Se você e eu tivermos dificuldade em responder aquelas questões anteriores, Martyn Lloyd-Jones irá nos ajudar a responder estes questionamentos. Veja só, o Sermão do Monte destina-se ao povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação da vida no reino de Deus. Ora, não embalo quaisquer dúvidas em minha mente de que esse foi o motivo por que Mateus pôs o Sermão do Monte no princípio do Evangelho que tem o seu nome. Todos concordam que Mateus estava escrevendo seu Evangelho para os judeus de uma maneira muito especial. Esse era o seu desejo fixo. Daí se deriva toda a sua ênfase sobre o reino dos céus. Porém, o que Mateus estava resolvido a salientar, por certo, era isto. Os judeus faziam falsa e materialista ideia do reino. Pensavam que o Messias haveria de vir para conferir-lhes
a emancipação política. Estavam aguardando alguém que os libertasse da servidão e do jugo impostos pelo Império Romano. Os judeus sempre conceberam o reino como algo externo, mecânico, militarista e materialista. Foi por esse motivo que Mateus apresentou o verdadeiro ensino a respeito do reino logo nas primeiras páginas do seu evangelho, porque o grande propósito desse sermão é o de oferecer uma exposição do reino como uma realidade essencialmente espiritual. Escreva aí, meus irmãos, porque o grande propósito desse sermão, segundo David Martyn Lloyd-Jones, é o de oferecer uma exposição do reino como uma realidade essencialmente espiritual. O reino é, antes de tudo, algo que está dentro de vós, dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Glórias a Deus! E só uma explicação por que Mateus utiliza esse termo reino dos céus. É uma forma de respeito ao Deus Pai, porque eles naquela época tinham que escovar a boca 7 vezes antes de falar, lavar a boca 7 vezes antes de falar o nome de Deus Pai. Eles preferem chamar o nome Adonai. Então era uma forma de respeito, como ele estava destinando este livro para os judeus, por isso que ele cita reino dos céus em relação a reino de Deus. E falando também sobre reino dos céus, reino terreno, o que os judeus esperavam era que Jesus viesse como um líder militar para trazer a independência política do povo de Israel em relação ao Império Romano. E muitos de nós temos também confundido o reino de Deus com o reino da terra. Muitas pessoas estão na igreja só para pedir bênçãos, pensam que a igreja é só para oferecer bênçãos, milagres, prosperidade. Está errado? Não, mas o reino de Deus não é isso aí. O reino de Deus é espiritual. Então, quando nós vamos para a igreja buscar só bênçãos, buscar só solução de problemas, nós estamos equivocando-nos como fizeram os judeus, que entenderam que o reino de Deus seria um reino militar, um reino político, mas o reino de Deus está aqui. O reino de Deus, ele está em mim, está em você. Os valores do reino não se condizem com os valores deste mundo. Então, quando nós fazemos da igreja um shopping center, os pastores como empresários, fazemos de Deus como o gênio da lâmpada mágica, nós estamos confundindo o entendimento do reino de Deus. Em outras palavras, no Sermão do Monte não nos é recomendado, abre aspas, vivei deste modo e vos tornareis cristãos. Por isso que a primeira resposta daquela pergunta ele falou que o Sermão do Monte são para os cristãos. Então, uma vez que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, aí eu tenho que praticar estes princípios, esses valores. Então, não é que eu vou viver assim, aí eu vou me tornar um cristão. Pelo contrário, somos ali ensinados, visto que sois cristãos, vivei deste modo. Então, eu e você somos compelidos a praticar e a viver esses valores. Não apenas um, mas todos eles, em nome de Jesus. David Martyn Lloyd-Jones também elenca outras questões para mim e para você, para que nós possamos tirar muitas aplicações, muitos ensinos e demonstrar a relevância desses ensinos tão valiosos do reino de Deus para mim e para você. Por que deveríamos estudá-lo, o Sermão do Monte? Por que deveríamos tentar viver de conformidade com o mesmo? Desejo apresentar-lhe uma série de respostas. O Senhor Jesus Cristo morreu a fim de capacitar-nos a viver o Sermão do Monte. Ele morreu, mas com qual finalidade? A fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz o apóstolo Paulo em Tito 2,14. O que Paulo quis dizer com essas palavras? Quis dizer que Cristo morreu com o intuito de que agora pudéssemos pôr em prática os princípios exarados no Sermão do Monte. Ele nos possibilitou tal coisa. Para viver o reino de Deus é renúncia, é um estilo de vida baseado nos ensinos e na prática, no exemplo e nos valores e no caráter de Cristo. A segunda razão para estudarmos o Sermão do Monte é que nenhuma outra coisa nos ensina tão insistentemente a absoluta necessidade do novo nascimento, bem como a necessidade do Espírito Santo e de sua atuação em nosso íntimo. Essas bem-aventuranças avassalam-me com seus requisitos.
elas mostram-me o meu total desamparo. Não fora o novo nascimento, eu estaria perdido. Então, por que estudar o Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte vai mostrar que eu e você precisamos dia após dia nascer de novo. Precisamos dia após dia negarmos a nós mesmos, deixarmos sermos governados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. E ainda uma outra razão para esse estudo é o que se segue. Quanto mais vivemos e procuramos pôr em prática o Sermão do Monte, tanto mais haveremos de experimentar a bênção. Examinemos as bênçãos prometidas àqueles que realmente o põem em prática. A dificuldade com grande parte do ensino a respeito da santidade é que deixa de lado o Sermão do Monte e ainda assim impede-nos para experimentar a santificação. Como ter santificação? Como ter bênção se nós não colocarmos em prática os ensinos, os valores do reino de Deus em prática nas nossas vidas? É impossível. É isso que Martin Lloyd-Jones está explicando e interpretando corretamente os ensinos bíblicos de Mateus 5, 6 e 7. Não é esse o método bíblico. Se você quiser possuir poder espiritual em sua vida e ser abençoado, dirija-se diretamente ao Sermão do Monte. Viva-o, ponha-o em prática e dedique-se a ele. E ao assim fazer, você receberá as bênçãos ali prometidas. E ele faz uma dura crítica para aquela sociedade de sua época e para nós hoje também. Existe algo, entretanto, que quero deixar bem gravado nas suas mentes. Sugiro-lhes que o melhor método de evangelismo é esse. O mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos e deles precisa desesperadamente. Nunca me canso de dizer que aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização a fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Se a igreja assim agisse, homens e mulheres haveriam de encher nossos templos. As pessoas diriam, abre aspas, qual é o segredo disso na vida do Pedro, do Rafael, da Débora, da Suzana, da Maria, do Carlos? Aí eles veriam Cristo em nós. Como disse o Santo Agostinho, pregue Cristo, se possível, use palavras. Então, nós muitas das vezes seremos a única Bíblia que muitos irão ler. Então, uma das melhores formas é o nosso caráter. Nós precisamos ver o caráter de Cristo. E uma das formas de nós conhecermos o caráter de Cristo é estudando o Sermão do Monte. Se ao menos todos estivéssemos vivendo conforme o Sermão do Monte, então os homens saberiam que o evangelho cristão é deveras dinâmico, reconheceriam que o cristianismo é uma realidade viva e não ficariam mais a procurar por alguma outra coisa. Diriam, abre aspas, achei, fecha aspas. Além disso, se você lesse a história da igreja, verificaria que sempre foi nos períodos em que os crentes, homens e mulheres, tomaram a sério o Sermão do Monte, deixando-se amoldar por ele, que surgiu o verdadeiro reavivamento. E quando o mundo vê um indivíduo que é crente autêntico, não somente se sente condenado, mas também impelido e atraído. O Sermão do Monte é indispensável para todo que se afirma cristão. Martin Lloyd-Jones concorda com isso. Veja só. É um erro pedir de quem ainda não é crente que tente viver ou pôr em prática os preceitos do Sermão do Monte. Esperar conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto é heresia. Para que isso? Para que vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem, entre os santos e os ímpios, como fala em Malaquias. Nós somos chamados para brilhar, nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para ser sal, para ser luz nessa geração. Outra das características essenciais e óbvias do seguidor de Cristo é que ele é uma pessoa que vive consciente de que está na presença de Deus. O mundo não vive na presença de Deus. E essa é uma das mais notáveis diferenças entre quem é crente e quem não o é. Portanto, nós como cristãos, nós temos que viver para Deus. Eu não tenho que viver a favor das pessoas, eu não tenho que viver para agradar presidente, prefeito, pastor. Não estou dizendo que a gente não tem que respeitar as autoridades eclesiásticas, políticas. Não é isso. Mas nós temos que responder, acima de tudo, por todos os nossos atos, condutas, pensamentos, a Deus que está no céu,
que está aqui, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O cristão tem que viver nessa condicionalidade. O Sermão do Monte não nos recomenda sair deste mundo para vivermos a vida cristã. A terceira qualidade do crente é igualmente verdadeira e fundamental. Qual? O crente é um indivíduo que vive sempre no temor a Deus, mas não um pavor acovardado, porquanto o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. E um alerta para mim e para você. O julgamento será uma realidade, que nós falamos no trimestre passado, estudando sobre o Apocalipse. E haverá de começar pela casa de Deus, 1 Pedro 4:17, onde realmente deveria ter início por causa do que proclamamos: ao que muito foi dado, muito será cobrado. E Martin Lloyd-Jones acrescenta para mim e para você: seja-me agora permitido expor um certo número de princípios normativos que deveriam governar a interpretação do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou de moral. O que é o Sermão do Monte? Esse é o primeiro princípio. É uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou de moral. Ele traz um alerta para mim e para você. Se a sua interpretação fizer com que alguma das injunções do Sermão do Monte pareça ridícula, tipo assim, os humildes serão exaltados, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que sofrerem injúria por causa do meu nome. Então, se alguma das interpretações que você faz dessas injunções aí venha parecer ridícula, então você pode ter certeza que a sua interpretação está errada. Essa modalidade de interpretação, repito, necessariamente labora em erro, pois nosso Senhor jamais ensinou qualquer coisa ridícula. Finalmente, se você considerar impossível qualquer injunção particular desse sermão, uma vez mais sua interpretação e a sua compreensão a respeito devem estar equivocadas. Então, se você julga que é impossível ser pacificador, impossível ser humilde de coração, pobre de espírito, então ele fala que temos que rever nosso conceito de cristianismo. Vai falar também sobre as bem-aventuranças. O grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela obter a felicidade. E como trágico observar como as pessoas a estão procurando. Qualquer coisa que, mediante a evasão das dificuldades, meramente torne as pessoas felizes por curto prazo, em última análise só tende por intensificar a miséria e os problemas que elas enfrentam. Então, uma vida de ausência de dificuldade não quer dizer que você é abençoado ou que você está no caminho ou que você está vivendo o reino de Deus. O próprio Cristo mesmo falou: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Assim como eu venci, vocês também vencerão. Os apóstolos foram martirizados, exceto João. Então, faz parte do caráter de Cristo ser provado. Daniel foi jogado na cova dos leões, José foi preso e assim muitos outros. E quais lições nós podemos tirar dessas bem-aventuranças que nós vamos estudar durante esses 3 meses que eu quero contar com a sua presença, meus irmãos? Em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. Como? Praticando o caráter de Cristo, os ensinos, os valores que Ele nos deixou. O segundo princípio das bem-aventuranças reside em quê? Poderia ser expresso como segue: espera-se de todos os crentes que manifestem todas essas qualidades. Todas. Eu, professor Zéias, eu tenho que expressar todas essas qualidades. Não num único dia, mas de acordo com as circunstâncias eu tenho que expressar essas qualidades. Não é que determinados crentes devam manifestar uma característica e outros devam manifestar outra. Não é a correta opinião de quem afirma que alguns são humildes de espírito e que outros são mansos, que outros são os que choram e ainda que outros são pacificadores e assim por diante. Não, espera-se de cada crente que ele cumpra cada um desses requisitos, manifestando-os ao mesmo tempo em sua vida. E ele vai explicar por quê que temos que expressar todas essas qualidades. Ninguém pode ser humilde de espírito sem também chorar. Nesse sentido,
Ninguém pode chorar sem ter fome e sede da justiça. E ninguém pode ter essa atitude se também não for manso e pacificador. Cada uma dessas características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades. Talvez o mais importante desses princípios seja o terceiro, a saber. Nenhuma dessas descrições refere-se àquilo que poderíamos chamar de tendências naturais. Cada uma das bem-aventuranças em sua inteireza é uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós foram capazes de produzir. Então, isso é um sinal de que somos salvos pela graça, isto não vem de vós, é um dom de Deus para que nós não venhamos nos vangloriar. Então, essas características, tudo isso é fruto do Espírito Santo de Deus, resultado do novo nascimento, da busca, da meditação pela palavra do Senhor, da oração diária, da busca mesmo por Deus cada dia. O princípio seguinte, essas descrições, conforme estou sugerindo, indicam claramente a diferença essencial e total entre o crente e o incrédulo. Não se trata da mera descrição do que algum homem faz. O essencial é essa diferença entre o crente e o incrédulo, né? Então, são os frutos que provam se somos salvos ou não. São os frutos que provam se somos do reino de Deus ou não. São os frutos que vão mostrar se somos trigo ou se somos joio. Fomos chamados para fora. A igreja significa ser chamado para fora. Fora o quê? Fora desse sistema do mundo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nossa ambição deveria ser assemelhar-nos a Cristo, e quanto mais, melhor. Ora, quanto mais nos parecermos com Cristo, tanto mais seremos diferentes de todos os que não são crentes. Bem-aventurados que têm fome e sede. Do quê? De riquezas? De dinheiro? De posição social? De fama? De modo nenhum. Mas de justiça. Ora, a justiça consiste em nos encontrarmos em boas relações com Deus. Quanto de nós temos ido para a igreja, como falei anteriormente, só em busca de bênçãos materiais, mas nós não fomos chamados para isso. Nós temos sido chamados para parecer com Cristo, para termos um bom relacionamento com Deus. Como é que está o meu relacionamento com Deus hoje? Como é que está a minha comunhão com o Senhor? As pessoas do mundo pensam assim: este é o único mundo que existe, quero aproveitar este mundo ao máximo. Por sua vez, o crente começa dizendo que não vive para este mundo. Isso porque considera este mundo apenas uma porta de entrada para algo que é muito mais vasto, para algo que é eterno e glorioso. Nós estamos pensando assim? Nós estamos pensando no reino de Deus? Nós estamos pensando no céu? Nós estamos pensando na vida eterna? Ou só estamos pensando só nessa vida terrena? Vamos refletir. A verdade é que o crente e o incrédulo pertencem a dois reinos inteiramente diversos. Pode-se observar que a primeira e a última das bem-aventuranças prometem a mesma recompensa, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Nosso Senhor começou e encerrou as bem-aventuranças com esse informe, porquanto queria dizer que a primeira coisa que nos convém perceber a respeito de nós mesmos é que pertencemos a outro reino, que não deste mundo. O crente está no mundo, mas não pertence a este mundo. É fato que o crente vive entre as pessoas deste mundo, mas também é fato que ele é um cidadão de outro reino. Essa é a questão vital estabelecida nesta passagem da primeira à última linha. E para concluir a nossa aula de hoje, meus irmãos, eu quero concluir com esta citação de Martin Lloyd-Jones. Portanto, na passagem que contém as bem-aventuranças, essa descrição do crente. Você percebe quão essencialmente diferente é o crente do incrédulo? Isso posto, as indagações vitais que nos convém fazer a nós mesmos são as seguintes. Já fazemos parte desse reino? Estamos sendo governados por Cristo? Ele já é o nosso Rei e Senhor? Estamos manifestando as qualidades recomendadas pelo Sermão do Monte em nossas vidas diárias? Meu Deus, que perguntas, né? Que pancada. É nossa grande ambição agir assim? Percebemos que isso é o que se espera de nós? Estamos sendo verdadeiramente abençoados? Somos felizes? Já fomos fartos? Obtivemos a paz? Após havermos examinado juntos essa descrição geral, como é que vemos a nós mesmos? O único homem realmente feliz é aquele que manifesta essas características por ser deveras abençoado. Trata-se de uma questão simples.
Minhas reações imediatas a essas bem-aventuranças anunciam exatamente aquilo que eu sou. Então, diante dessas bem-aventuranças, a gente tem que analisar nós mesmos. Se porventura sinto que elas são difíceis e demasiadamente severas, se sinto que elas me são adversas, retratando um tipo de vida e um caráter que não aprecio, então devo temer que isso simplesmente significa que não sou um crente. Se eu não quero manifestar essas qualidades, então é que devo estar morto em delitos e pecados, misericórdia. É impossível que eu tenha recebido a vida eterna se assim é a minha atitude. Por outra parte, se eu me sinto indigno, mas ainda assim quero ser conforme dizem essas descrições bíblicas, muito bem. Então, por mais indigno que eu seja, se esse é meu desejo ou missão, é que a nova vida deve estar pulsando em mim. É que devo ser um filho de Deus, é que devo ser um cidadão do reino dos céus e do querido Filho de Deus. Que cada qual examine a si mesmo, como é citado na ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, 23. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação. Deixa a curtida no nosso vídeo. Que Deus te abençoe, te ilumine. Deus abençoe a sua casa, sua família, seu lar, seu trabalho, sua escola bíblica, seu ensino. E que Deus te abençoe na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.